Sou o Zig Ziglar e estou de volta ao estúdio. O seu entusiasmo deve estar aumentando e se você estiver junto à multidão no pé da escada, você agora deve estar galgando os primeiros degraus da escada. Devem estar subindo agora. Esta apresentação também é importante e estimulante. Acredito que vocês vão aprender coisas que farão a diferença. Vamos então lá onde está o entusiasmo. Vamos voltar ao nosso público e examinar os passos que vocês podem dar para construir uma autoimagem saudável. Agora vamos rapidamente fazer um pequeno jogo. Vamos fingir que são 6h30 da manhã. O telefone toca e você atende com muito entusiasmo, como faz todo o pessoal de marketing de rede. Você diz, bom dia. É um excelente dia para a gente estar no marketing de rede. E a voz do outro lado diz, oi companheiro, que bom ver que você está se sentindo tão bem. Quando eu terminar o que tenho para lhe dizer, você vai se sentir ainda melhor. Logo de início, quero dizer que não estou telefonando para tomar dinheiro emprestado. Não quero lhe pedir nenhum favor. Não quero nada emprestado. Só quero lhe dizer que você é uma das pessoas mais legais que conheci em minha vida. Você ajuda a sua comunidade, você é um destaque em sua profissão. Quando estou com você e perto de você, estou sempre motivado, estou inspirado, estou entusiasmado. Se eu pudesse passar alguns minutos com você todos os dias, chegaria rapidamente ao topo. Tenho certeza que sim. Eu devia ter lhe dito isso há muito tempo atrás, mas esperei até agora. É um prazer ter você como amigo. Tchau, falamos mais tarde. E aí a pessoa desliga. Vou fazer uma pergunta. Vocês já receberam um telefonema desses? Ou se receberem, quantos de vocês teriam um ótimo dia? Levantem as mãos. Muito bem. Se fossem fazer um bolo hoje, acham que seria melhor? Se fossem dar uma palestra nesse dia, sua palestra seria melhor? Se vocês como médicos fossem consultar um paciente difícil, não seriam médicos melhores? Se fossem ensinar alguém, não seriam professores melhores? Se fossem fazer uma venda por telefone, seria uma venda melhor? Quantos de vocês acreditam que seriam melhores em todas essas coisas? Levantem as mãos. Muito bem! Agora a pergunta é, quanto mais vocês saberiam sobre ser um médico, um vendedor, dar uma palestra, fazer um bolo e ser um professor? Quanto mais saberiam? A resposta é óbvia, nada, mas nada mesmo. E, no entanto, a realidade é que vocês seriam melhores porque, de repente, sua atitude mudou. A visão que vocês têm de si mesmo melhorou substancialmente. Ora, sou uma contribuição para a minha comunidade, sou um acréscimo para a minha profissão. Meu amigo disse isso e ele é muito sabido. Vocês não discutiriam nem nos mínimos detalhes, não é? O que acabei de mostrar é algo muito simples. Quando sua atitude sobre si mesmo, sua autoimagem, quando ela muda, tudo em sua vida muda. O seu desempenho muda. A maneira de você se ver determina como você vê os outros. A sua maneira de ver os Estados Unidos, o seu trabalho, a maneira de ver o seu vizinho, tudo isso se baseia na maneira de você ver a si próprio. Então a pergunta é, como podemos melhorar e mudar nossa autoimagem? Como vocês devem lembrar, há pouco falei muito sobre as qualidades para ter sucesso. As qualidades que vocês já têm, mas precisam desenvolver mais ainda. As qualidades da honestidade, caráter, integridade e coragem, entusiasmo, motivação, disciplina e compromisso. As coisas que realmente fazem a diferença. Você melhora sua autoimagem pegando o cartão que veio com esta série e todas as manhãs e todas as noites antes de ir dormir, como já detalhei há pouco, você reivindica todas essas qualidades. Agora vocês devem estar pensando sobre o fato de reivindicar essas qualidades quando talvez vocês não as tenham ainda. Bem, deixe-me dizer, vocês têm certeza de que não possuem tais qualidades? Eu estou aqui para dizer que vocês já as possuem. Mas o que a Bíblia diz é uma coisa muito simples. Em Joel, 3º capítulo, 10º verso, a Bíblia diz, deixe os fracos dizerem que são fortes. Bem, quando Deus lhe diz para fazer algo, você tem que fazer. Então o que vocês estão fazendo é dizendo que tem as qualidades, e quanto mais fizerem isso, mais vocês as aprimoram. Portanto, o passo número 1 é, reivindiquem as qualidades que farão a diferença. Passo número 2, ouçam o que os especialistas têm a dizer sobre você, pois eles realmente sabem muito sobre você. Emerson explicou isso desta forma há muito tempo atrás. O que está atrás de você e o que está à sua frente enfraquece quando comparado com o que existe dentro de você. Ele tem toda a razão. Gosto muito do que Santo Agostinho disse no ano de 399. E vou contar a vocês. Ele disse que o homem viaja centenas de milhas para contemplar a grandeza do oceano. Ele olha admirado para o céu.
Ele fica extasiado com os campos, montanhas e rios e nem por um momento pensa em si mesmo, a maior criação de Deus. Há alguns anos atrás fiz uma palestra numa pequena cidade de Indiana. Foi numa terça-feira à noite. No sábado, quando cheguei em casa, havia uma carta para mim. Ela dizia: "Sabe, participei do seu seminário. Acabei de voltar do Colorado, onde estava passando umas longas férias. E uma das coisas que fiz foi passear de jangada no rio. Todas as tardes, ao pôr do sol, tirávamos a jangada da água, fazíamos nossa fogueira e nosso jantar. Depois subíamos as montanhas mais uns 100 metros, de onde podíamos ter uma vista melhor. O ar estava mais limpo, podia-se ver como o universo de Deus é magnífico. Podíamos ver as estrelas e a lua. Estava tudo limpo como cristal, era maravilhoso. Acordávamos bem cedo antes do amanhecer. Voltávamos ao rio e ficávamos olhando os animais acordando e tomando seu primeiro gole de água do dia. Eram cenas inacreditáveis." Na carta ela contou: "Passei a me considerar totalmente sem importância e fiquei muito deprimida. Estava pensando em me suicidar quando ouvi o senhor dizer que o homem nem sequer se dá consideração. O homem, a criação mais impressionante de Deus." As palavras podem se tornar muito importantes. Às vezes não percebemos que o que dizemos a outra pessoa pode fazer uma grande diferença em sua vida. E na maneira que nós nos vemos foi muito bem resumida por Ethel Waters. Ethel disse simplesmente: "Querido, Deus não faz lixo." Ah, e ela tinha razão. A Bíblia diz que você foi feito de maneira maravilhosa. Quando compartilha a oportunidade de marketing de rede, isso significa que você está compartilhando uma parte de si mesmo. A maneira como você se vê influenciará a maneira de você ver as oportunidades e a maneira de você ver os outros. Sua eficiência em patrocinar cresce como resultado direto da mudança da visão que você tem de si mesmo. Passo número 3. Se você quer construir uma autoimagem saudável, lembre-se que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem ter a sua permissão. "Eu os desafio hoje", disse Eleanor Roosevelt muitos anos atrás. "Eu os desafio hoje a assumir um compromisso forte consigo mesmo de que nunca, sob nenhuma circunstância, deixará alguém fazer você pensar menos de você. A opinião dos outros sobre você pode não ser muito boa, mas lembre-se de que quando eles expressam essa opinião, ela é um reflexo muitas vezes da visão que têm de si mesmos. Não permita que ninguém o faça sentir-se inferior." Gosto da história do senhor de idade que vinha pela rua conversando sozinho e alguém disse: "Por que está fazendo isso?" E ele respondeu: "Tenho 2 motivos básicos. O primeiro deles, gosto de conversar com pessoas inteligentes." E disse ainda: "O segundo é que gosto de ouvir gente inteligente." Sabem, isso mostra que evidentemente esse senhor não tinha nenhum problema de autoimagem. Gosto da história do velho que tinha 75 anos e alguém lhe perguntou: "O senhor pode tocar piano?" Ele respondeu: "Não sei." Disseram: "O que o senhor quer dizer com 'eu não sei'?" E ele disse: "Eu nunca tentei." Vejam, a maior parte das pessoas simplesmente responderia não a essa pergunta. Mas, na realidade, muita gente não sabe realmente o que consegue fazer porque nunca tentou. E quando sua imagem é boa, sua tendência para tentar é maior. Vocês constroem essa confiança e se esforçam mais. Passo número 4. Se vocês querem construir uma autoimagem saudável, comprem um dicionário. Gosto muito da história de Vincent Robert. Farei algumas perguntas e gostaria que vocês anotassem as respostas. Vince, do Canadá, tinha 37 anos. Qual é a sua idade? Ele estudou até a 5ª série. Qual é a sua escolaridade? Ele era chofer de táxi. Qual é a sua profissão? Portanto, ele era o tipo de homem que as pessoas diriam não ter muito futuro. Mas um dia Vince Robert comprou um dicionário. Não sei o que aconteceu. Ele comprou um daqueles dicionários grandes, com muitas palavras. E que dicionário! Vince passava horas no aeroporto e nos hotéis todos os dias esperando corridas. Ele levava o dicionário no banco da frente e começou a ler o livro, página por página, tentando aprender todas as palavras que havia. Bem, um dos segredos do entendimento é o que você sabe sobre as palavras. Quando se tem um vocabulário, pode-se entender as palavras com mais facilidade. Um estudo com executivos de empresas dos Estados Unidos revelou que 93% deles tinha excelente vocabulário. Vince Robert começou a aprender as palavras. Quando já estava bem adiantado em seu estudo do livro, ele passou a entender coisas que antes apenas ouvia. Ele começou a prestar atenção no mercado financeiro.
Ele começou a investir o pequeno capital que tinha. E, por sorte, escolheu ações boas e os lucros começaram a crescer. Ele finalmente comprou a empresa de táxis com seus 19 automóveis e isso aumentou sua renda. Ele continuou investindo. Hoje é um homem rico. Ele viaja pelo Canadá dando palestras e contando aos outros como fez isso. E como essas pessoas também podem fazer. O que é que eu estou tentando dizer? Palavras têm uma força extraordinária. Quando nós as usamos corretamente, elas podem inspirar as pessoas a atingir metas maiores. Uma das minhas experiências mais comoventes foi conversar com um homem na Califórnia. Ele vende seguro de vida. Um dia acordou surdo. Ele não conseguia ouvir nenhum som. Era a surdez permanente e total. E esse homem me disse: sabe, Zig, a coisa que mais sinto é nunca mais poder ouvir alguém que amo me dizer: eu te amo. Pensem sobre isso. Vocês expressam gratidão pelo fato de poder ouvir alguém dizer que os ama. Que palavras importantes. Gosto da história que Helen Keller escreveu quando se lembrou do primeiro encontro com Anne Sullivan. Aprendi muitas palavras novas nesse dia. Não me lembro quais eram, mas sei que entre elas estavam mãe, pai, irmã, professora. Essas são palavras que fariam o mundo florescer para mim como as flores de Arão. Só na Bíblia seria possível encontrar uma criança mais feliz do que eu estava, com a cabeça no travesseiro no final daquele dia, e revivia as alegrias que isso havia me trazido pela primeira vez antes da chegada de um novo dia. Nós aceitamos como verdadeiro tudo o que ouvimos. Aceitamos como verdadeiro o que vemos. Aceitamos como verdadeiro o aprendizado das palavras. E, no entanto, as palavras são a chave para muitas coisas. E uma das coisas que também temos que examinar é o passo número 5. Para construir sua autoimagem saudável, vocês precisam escolher cuidadosamente seu grupo de amigos. As pessoas com quem vocês andam têm uma influência muito forte sobre a sua maneira de ser. Por exemplo, sabemos com certeza que se o seu filho jovem anda com gente envolvida com drogas, existe uma probabilidade 8 vezes maior do que é normal de ele se envolver com drogas. A Bíblia diz: não se deixe enganar. Más companhias deturpam a boa moral. Mas os exemplos clássicos da influência que seu grupo de amigos e o seu ambiente terão sobre você é a que todos observamos quando se vê um rapaz ou uma moça que sai do sul do país e vai para o norte. É só uma questão de tempo até que mudem seu sotaque. Quantos de vocês notaram isso? Está bem. Ou se um rapaz ou uma moça do norte mudarem para o sul durante algum tempo, a mesma coisa vai acontecer. Vejam, somos certamente influenciados pelas pessoas que nos rodeiam e temos que ter isso em mente. Uma pesquisa foi publicada no Los Angeles Times há uns 5 anos sobre pessoas bem-sucedidas. Nessa pesquisa observou-se que em algum momento de sua vida, elas deliberadamente escolheram mudar as pessoas com quem se associavam, especialmente as de sua vida particular. Elas elevaram o nível de seus amigos. Os bem-sucedidos escolheram ficar com pessoas que tinham respostas às suas perguntas. E o fato de estar com essa gente teve uma influência direta em suas carreiras. Agora vou contar uma das experiências mais comovedoras da qual participei. Diversas vezes por ano damos um seminário chamado Nascido para Vencer. Vem gente de todo o mundo. Tivemos um rapaz do Tennessee, um grandalhão do Texas, um jovem da Malásia e uma moça da Austrália. Eles são pessoas muito diferentes. É lógico que tivemos muitas outras pessoas, mas lembro-me muito bem dessas. Uma das coisas que fazemos nesse seminário é dar às pessoas a oportunidade de contar aos outros alguma experiência ou evento de sua vida. Durante os 3 dias de seminário, cada vez que alguém faz alguma pergunta, nós escrevemos num bloco: eu gosto de fulano porque... No final, todos têm centenas dessas folhas. E esse bloco de anotações simplesmente é algo para consultarmos quando procuramos um comportamento específico que pode ser observado nessa pessoa. Gosto de Jane porque ela tem um sorriso agradável e uma personalidade vibrante. Ela me faz sentir bem. Gosto de Paul porque ele me estimula a ver o melhor em mim. Ou eu gosto dessa pessoa porque ela sempre apronta seus projetos no prazo e dentro do orçamento. Alguma coisa específica que possa ser observada. Nós os avisamos que não podem bajular. Como vocês sabem, bajular é dizer algo que vocês nunca diriam a alguém se essa pessoa não estivesse presente. Vocês nunca dizem algo a alguém que não diriam fora da sua presença. É isso mesmo.
Bem, todos estavam se levantando e me falando sobre o motivo de gostarem do bloco Eu Gosto de Fulano porque... No final do terceiro dia, esse rapaz do Tennessee levantou-se e disse: eu quero lhes contar como estou gostando de receber as anotações. Muitos provavelmente estão pensando porque nunca escrevi nenhuma anotação sobre algum de vocês. E o moço disse: o motivo para eu não fazer isso é que não sei ler nem escrever. Minha esposa lê as anotações para mim todas as noites. A coisa que eu mais gostaria no mundo é poder ler e escrever. E nesse momento ele perdeu o controle e começou a chorar. Como se, direcionados por um tiro, o rapagão do Texas, a jovem da Austrália e o rapaz da Malásia, representando 3 raças diferentes, 3 religiões diferentes, tornaram-se uma só pessoa. Parecia que as Nações Unidas estavam se reunindo ali em nossa sala do seminário. E eu pensei com meus botões: não seria maravilhoso se todos pudessem ver o que está acontecendo aqui, quando passamos a nos conhecer como um ser humano, entendendo que temos tantas esperanças, sonhos e aspirações iguais, e que quando estimulamos os outros, o impacto disso sobre nós é o que faz a grande diferença. Agora, esse rapaz era muito esperto e inteligente, muito bem-sucedido nos negócios. E nesse momento, ele assumiu o compromisso de aprender a ler e escrever. O que estou tentando dizer? Para melhorar sua autoimagem, associar-se a pessoas desse tipo definitivamente fará você se sentir melhor sobre si mesmo. Número 6. Se quiser construir essa autoimagem, melhore sua memória. Vou lhes contar uma pequena história sobre esse assunto. Um casal muito simpático de Salt Lake City participou de um dos nossos seminários. Dan e Kelly Clark. Ele era um rapagão e era uma mulher linda, absolutamente maravilhosa. Quando se olhava para ela, parecia que ela tinha a melhor autoimagem do mundo. Mas, na verdade, na opinião dela, bem, vocês já ouviram falar do que se diz sobre loiras bonitas e bobas. Não é trágico que se pode rotular algo desse tipo? Bem, ela sempre viveu sob a impressão de que não era muito inteligente. Ninguém sabe de onde ela tirou essa ideia, mas para construir esta autoimagem, o importante não é o que você tem, mas sim o que você acredita que tem. Estávamos ensinando um pouco sobre memória. Havia 110 pessoas na sala, e nós dávamos um ponto se as pessoas lembrassem do primeiro e segundo nome de alguém. Havia 2 pontos, portanto 220 pontos era o total, e ela só errou 1. Seu resultado foi quase perfeito nesse teste. Eu gostaria que vocês pudessem vê-la quando se levantou para receber o prêmio. Ela nem conseguia, estava tão emocionada que começou a chorar. Vou lhes dizer o que isso fez comigo. Ela disse: não sou burra, posso aprender com o melhor de todos. Uma mudança dramática. Qualquer crescimento resulta numa melhoria da autoimagem. Quando estamos crescendo, essas coisas acontecem. Número 7. Lembrem-se, o fracasso é um evento, não uma pessoa. Churchill repetiu 3 vezes o curso de inglês da 8ª série. Einstein foi considerado uma criança mentalmente retardada. Quanto a Edison, disseram a seus pais para tirá-lo da escola porque achavam que não conseguiria aprender. Baby Ruth foi um dos que errou mais que qualquer outro na história do beisebol. A mesma coisa aconteceu com Hank Aaron. Mas nós não consideramos essas pessoas fracassos. Roger Staubach deu mais passes errados que 99% de todos os jogadores de futebol americano em todos os tempos. Mas nós não o consideramos um fracasso, não é? O fracasso é um evento. Como devemos lidar com ele? Se vocês são fãs de beisebol, vão reconhecer o nome Cal Ripken. Ele joga no Baltimore Orioles. Ele é daquelas pessoas que trabalham para o bem da comunidade e é um dos favoritos entre os colegas e em toda a comunidade. Recentemente, Cal assinou um contrato pelo qual vai receber perto de $6 milhões por ano. Acho que é isso. E esse realmente é um bom salário. Mas este ano não tem sido bom para ele. Somente conseguiu fazer 260 jogadas boas, o que significa que acertou 1 em cada 4. Bem, isso significa que, obviamente, de cada 4 jogadas ele errou 3. Mas vocês acham que quando errou ele ficou pensando: desculpe, sou um péssimo jogador, não faço nada direito, por que não paro de jogar? Vocês acham que ele faz isso? Eu posso até ver Cal pensando ao dar sua tacada. Acho que ele olha o adversário e diz: está bem, dessa vez você ganhou, mas espere, da próxima vez serei eu, e será entre nós 2.
porque sou um excelente jogador de beisebol. E entende corretamente que o fracasso é um evento, não uma pessoa. Isso não significa que ele gosta de perder, mas que ele entende perfeitamente que existe uma grande diferença entre errar e ser um fracasso. Existe uma grande diferença em não conseguir patrocinar alguém e fracassar no negócio ou fracassar na vida. É um evento, e vocês devem separar esses eventos, deixá-los de lado e seguir em frente. O que quero dizer é que eles existem, mas nós lutamos contra eles e seguimos em frente. Uma das minhas histórias favoritas é sobre essa senhora de 37 anos que vive de pensão. Ela se descreve dizendo que nasceu feia e então alguém ainda lhe deu um susto. Em outras palavras, ela não é nada bonita, isso em suas próprias palavras. Bem, essa senhora que vive de pensão, escovando o chão, literalmente, pensem sobre o que o futuro pode lhe reservar. E então ela pegou um livro sobre motivação, leu e entendeu basicamente que estava jogando o jogo errado, talvez sem reconhecer a capacidade que realmente tinha. Ela estava reclamando que não tinha nada e não estava usando o que tinha. E então ela, ao se autoavaliar, lembrou que tinha frequentado a escola, lá as pessoas riam bastante e adoravam quando ela estava perto, porque sempre fazia os outros rir. Ela disse, por que não aprendo a fazer as pessoas rirem ainda mais e faço disso uma profissão? A maior parte das pessoas concorda que Phyllis Diller se deu bem como comediante. Ela entendeu as coisas. Número 8. Se vocês realmente quiserem construir essa imagem saudável, então, bem, tudo isso está muito ligado com o marketing de rede. Porque, vejam, porque o sucesso não depende do que vocês fazem, mas de como inspiram, ensinam e estimulam outros a fazer as coisas. E esse é um ponto muito importante, mas quanto mais vocês próprios se aceitarem, vamos falar disso dentro de alguns minutos, quanto mais vocês se aceitarem, mais provável será que poderão fazer essas outras coisas. E o passo número 8. Então é fazer uma lista do que vocês realmente têm. Há alguns anos atrás, li uma história sobre uma senhora de Illinois, na verdade ela era de Indiana, que tinha uma mancha no rosto. Ela foi ao médico, que lhe deu uma receita. O problema é que atingiu seus olhos e ela perdeu a visão. A companhia de seguros lhe pagou $1 milhão. Hoje, provavelmente, a quantia seria de $100 milhões. Mas mesmo se fosse $100 milhões, quantos de vocês trocariam sua visão por $100 milhões? Li sobre uma senhora de Los Angeles que se feriu num acidente de avião. Ela quebrou a coluna e ficou tetraplégica pelo resto da vida. Novamente deram-lhe $1 milhão. Hoje seriam dezenas de milhões. Mas não acredito que alguém dentre vocês que tem seus movimentos intactos trocaria de lugar com ela. Quantos se lembram de Betty Gable? Levantem as mãos. O que vocês lembram de Betty Gable? Pernas? Na verdade, ela era uma pessoa completa, tinha um rosto lindo, braços e tudo mais. Mas vocês se lembram das pernas por quê? O que havia de diferente com as pernas? Estavam seguradas por $1 milhão. Mas vocês trocariam as suas pernas por $1 milhão? Barney Clark. Quantos se lembram desse nome? Há uns 3 ou 4 anos implantaram nele um coração artificial porque na época não conseguiram encontrar um humano. Isso prolongou sua vida apenas algumas semanas, mas custou muito mais de $3 milhões. Agora vocês façam um inventário de seus olhos, colunas, pernas, e esse é só o início. Quando realmente começarem a calcular o seu valor, ele será muito grande. Pensem. Sabem, é até engraçado, não é? Se vocês fossem comprar um desses automóveis de luxo que custam $75 mil, pensem na cena. Aqui estão vocês, nesse carro que vale $75 mil, e estão orgulhosos quando chega alguém e diz: onde você comprou esse monte de parafusos? Não consigo entender uma pessoa que aparentemente é inteligente e comete a loucura de pagar $75 mil por um carro desses. Ele não funciona bem, quebra toda hora. Por que você gastaria tanto nisso? Você ficaria muito ofendido e chateado, e certamente sairia do lugar dizendo: puxa, como fui idiota em comprar esse carro. De fato, ele não é muito bom. Sim, você se ofenderia se alguém, incluindo você mesmo, dissesse algo ruim sobre seu automóvel, mesmo ele valendo $1 bilhão para você, e alguém, mesmo sendo você, disser algo ruim sobre ele. E é impressionante como temos a tendência de acreditar na opinião dos outros, apesar desses outros não saberem nada de nós, comparativamente falando. Não é impressionante? Faça um inventário do que você tem. Faça um inventário de quem você é
e entenda que você realmente tem valor intrínseco adicional. Vou falar disso de novo daqui a pouco. Passo número 9. Para subir, você precisa se vestir bem, se maquiar bem. Por anos e anos, quarta-feira era o melhor dia para eu ficar em casa. Porque todas as quartas-feiras, minha linda esposa ruiva e eu fazíamos um passeio de alguns quilômetros. Será que alguma das senhoras presentes sabe onde minha esposa ia todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã? É isso mesmo. Ela ia ao cabeleireiro. Sabem, e eu sempre me surpreendi com o que pode acontecer quando uma senhora arruma os seus cabelos. Isso cura depressão, insônia, dor no pé e cura até dor de dente. Quero dizer, cura tudo porque de repente ela se sente bonita. Como uma amiga minha costumava dizer, a gente passa a ter mais orgulho de nós mesmos. Mas sabem, eu a pegava no cabeleireiro e já! Quarta-feira era um dia bom para eu ficar em casa, porque a ruiva sempre se sentia melhor nesse dia. Os funcionários de escolas dizem que no dia que vem o fotógrafo, as crianças sempre se comportam melhor. Quando você usa um terno novo ou um vestido novo, seu comportamento é melhor. Você age de maneira um pouco diferente, porque o jeito que você se veste tem uma influência direta. Vocês precisam ler histórias de sucesso. Quando lemos histórias de sucesso sobre pessoas que fizeram coisas maravilhosas com sua vida, essas histórias nos estimulam. E, invariavelmente, pensamos, se ela consegue, eu consigo. Se ele consegue, eu também posso conseguir. Não acredito que possamos ler a história de Ben Carson, que cresceu nas favelas de Detroit, o brilhante neurocirurgião negro, cuja mãe teve um impacto muito dramático em sua vida. Quando você lê como ele saiu de lá para uma vida brilhante, de prestígio e reconhecimento, é impressionante. Vocês ficarão mais estimulados. Vocês ficarão ainda mais estimulados. Porque ele é um homem que, embora tenha conseguido uma carreira de enorme sucesso, o que mais quer na vida é ajudar outras pessoas. Não acredito que vocês consigam ler a história do meu amigo Charlie Whitmire sem se emocionar muito. Ele é um técnico de futebol americano. Ele treina o time de Las Guadas. Ele conseguiu fazer os jovens ganharem seu único campeonato estadual. Tive o privilégio de assistir a um treino e foi uma das coisas mais impressionantes que já vi. Charlie e eu estávamos conversando e eu estava lá há cerca de 1 hora. A cada 5 minutos, um técnico assistente chegava até nós dizendo: Charlie, esse cara está nos atrapalhando todas as vezes. O que vamos fazer? Charlie estava observando tudo e disse: Isto é o que vocês devem fazer. Depois de alguns minutos, outro aparecia e dizia: Sabe, aquele cara sempre fica atrás do nosso defensor. Como vamos conseguir ensinar alguma coisa para esse cara? E Charlie logo tinha a resposta. O interessante é que há 16 anos disseram a Charlie que ele só tinha 1 ano de vida. Ele tem a doença de Lou Gehrig. Ele estava lá junto ao campo em uma cama hospitalar. As únicas coisas que consegue mover são os olhos e a língua. Não consegue emitir um som. A esposa dele aprendeu a ler seus lábios e passa a mensagem aos técnicos assistentes. Ele é uma das pessoas mais inspiradas que conheço. Tem um tremendo senso de humor. Charlie é inspiração e estímulo para todos. Se vocês chegarem perto de Charlie e Lucy Whitmire, sua esposa, eu garanto que ficarão inspirados. Vocês precisam ouvir. Passo número 11. Para inspirar as pessoas, encorajar as pessoas, e se é que existe uma organização que encoraja as pessoas, é o marketing de rede. Isso é a absoluta verdade, pessoal. A melhor maneira de obter o melhor das pessoas é ver o melhor nessas pessoas. Agora quero dizer algumas palavras aos meus amigos que leem a Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco hesitantes com as ideias que estamos discutindo agora. Alguns cristãos têm a ideia de que devemos andar por aí com caras tristes e bolsos vazios, como o diretor do cruzeiro do Titanic. Já entenderam, não é? Agindo como se alguém tivesse lambido toda a cobertura de nosso sorvete. Em outras palavras, eles estão carregando uma certa quantidade de bagagem e lixo e quero discutir esse assunto. Alguns de vocês talvez leram no jornal há mais ou menos 2 anos na Louisiana sobre um evento muito diferente. Algumas pessoas viram um urso numa árvore nas proximidades da cidade. Como sabem, isso não acontece muito numa pequena comunidade rural. Todos correram para ver o urso na árvore. Todo o corpo de bombeiros veio e também a brigada de incêndio. Diversos policiais levaram um veterinário e um monte de curiosos. Todos queriam ver o urso na árvore.
Finalmente decidiram que, para a segurança do urso, precisavam tirá-lo da árvore para ele não se machucar. Todos estavam preocupados que, se o urso não descesse, ele poderia cair e até machucar algumas pessoas. Assim, o veterinário deu alguns tiros com tranquilizante, mas o urso não se mexeu. Deram vários tiros, um atrás do outro, e podiam perceber que os tiros de tranquilizante tinham atingido o alvo. Finalmente entenderam que talvez o urso estivesse preso por alguma coisa e não pudesse descer da árvore. Lá estavam os bombeiros e eles tinham uma rede. Se o urso caísse, havia alguns homens fortes para segurar a rede. Eles estavam preocupados com o urso. Quando finalmente perceberam que o urso não desceria, prepararam-se para passar a noite no lugar. Na manhã seguinte, à luz do dia, eles puderam ver melhor o que tinha acontecido e descobriram o que era. De algum modo, alguém tinha colocado um saco plástico cheio de lixo na árvore e eles tinham passado a noite atirando tranquilizante no saco de lixo. Existe muita gente que tem sacos de lixo amarrados em suas árvores e quero ver se conseguimos retirar parte desse lixo. Primeiro quero dar uma olhada em minha Bíblia e quero dividir com vocês. Bem, os que não leem a Bíblia podem simplesmente desligar a fita ou pular cerca de 6 minutos se não quiserem ouvir isso. Mas eu sei que vocês ficarão interessados nesses comentários. Como sabem, um dos versos da Bíblia diz que os humildes herdarão a terra. Todos pensam que ser humilde é ser do tipo bonzinho. Por favor, dê-me isso. Ou, por favor, não me machuque. Bem, humildade na linguagem da Bíblia simplesmente significa poder com restrições. Entendam, se tiverem poderes, não precisam se tornar antipáticos. Não precisam ficar na defensiva. Na verdade, você não ficará na defensiva, e esse é o significado. Como sabem, a Bíblia diz que a esposa deve ser tratada pelo marido como um vaso delicado. E muitas feministas perguntam o que eu quero dizer com delicado. Ah, vaso mais fraco. Elas confundem delicadeza com inferioridade. Não existe qualquer indicação de que isso queira dizer inferior. No sentido bíblico, isso significa ser mais atencioso, sincero, genuíno, carinhoso e diversas outras coisas positivas. Não tem nada a ver com inferioridade. Lembro-me de uma vez quando estávamos indo para o Mississippi. Paramos num posto para comprar gasolina. Quando saímos, vimos uns vagabundos sentados lá bebendo perto da máquina de refrigerante. Quando passamos por eles, com minha maneira carinhosa, gentil, suave e cortês, sussurrei. Um bando de vagabundos. Eles deveriam achar um emprego e ir trabalhar. A ruiva só olhou para mim e sorriu, dizendo: sabe, querido, esses homens podem estar precisando de nossa ajuda e de nossas preces, não de nossa condenação ou crítica. Todos podem cair de vez em quando e naquela hora fiquei feliz por estar casado com um vaso delicado. E foi isso que aprendi nessa ocasião. O quanto é importante entender as palavras. Muitos cristãos têm problemas com a palavra merecer. Você não merece isso. Bem, vou lhes dizer algo que eles acham que é totalmente verdadeiro. Merecer significa ter direito ao mérito por um trabalho ou serviço executado. Um trabalhador merece seu salário. As pessoas que vocês patrocinam merecem seu tempo, sua atenção e seu esforço. Os clientes merecem bons serviços. E vou lhes fazer uma pergunta. Vocês acham que o ladrão na cruz merece tantas recompensas quanto Billy Graham? Pensem sobre isso. E o que é recompensa? É dar em retorno tanto o bem quanto o mal. Recompensas e castigos pressupõem influência moral e algo feito voluntariamente, tanto para o bem quanto para o mal. E o que diz a Bíblia? Mais de 150 vezes ela diz algo sobre recompensa. Nenhuma recompensa para o mal. Existe recompensa para os justos. Grande será a sua recompensa no céu. O trabalhador merece sua recompensa. Às vezes haverá pessoas que tentarão fazer vocês se sentirem culpados por seu sucesso. Sabem, eles tentarão fazer vocês se sentirem culpados pelo sucesso, e isso não é bíblico. Existe muita confusão com a própria palavra orgulho, e conversei com 3 teólogos especificamente sobre essa palavra. O que é o verdadeiro orgulho? Orgulho, ao contrário do que muitos pensam, é uma avaliação adequada do que é bom. É a escolha generosa do coração. É nobre. Está errado dizer que sinto orgulho dos meus 4 filhos? É errado eu dizer a um dos meus funcionários que estou orgulhoso do trabalho que fez? Está errado eu dizer que vocês devem se orgulhar de sua aparência, do fato de estarem no negócio, sentirem orgulho de serem brasileiros? Eu não ligo para o que muita gente diz, falando biblicamente. Nós estamos pisando terreno firme.
Existe uma grande diferença entre orgulho e vaidade. Satanás caiu por causa da vaidade, que nada mais é do que orgulho falso. Essa é uma palavra ruim. Orgulho é uma bonita palavra bíblica. Vamos examinar outra coisa. Muitas vezes nesta série dizemos: você tem que ser antes de poder fazer, e você tem que fazer antes de poder ter. O que quero dizer por tem que ser? Bem, se pegar sua Bíblia e ler em João 1,12, lá diz com bastante clareza que temos uma escolha. Podemos ser filhos de Deus por escolha. E o que podemos fazer? Em João 15,5, você pode ler claramente: sem mim você não pode fazer nada. Mas nos Filipenses 14,13 está claro: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalecem. Agora, o que você pode aprender com estas palavras? Como filhos de Deus, vocês se tornam herdeiros de todo o reino. Agora, isso me parece um negócio muito bom. Precisamos entender essas palavras, e isso é importante. Como Deus nos vê? Durante anos eu dizia uma coisa em seminários, e dizia isso porque era a minha maneira de sentir. Mas tenho que lhes dizer, isso me incomodava porque não fazia sentido. Mas, falando do ponto de vista humano, às vezes as coisas não fazem sentido. Uma das coisas que eu dizia era que minha esposa, com quem me casei há quase 46 anos, está mais bonita agora do que no dia em que nos casamos. E vejam, isso faz sentido? Como uma avó, alguém que já está me aguentando há quase 46 anos, como ela pode ser mais bonita hoje do que quando era uma noiva de 18 anos? Isso não faz nenhum sentido, não é? Mas ficou claro para mim, muito claro. Há alguns anos atrás, fomos a Israel. Era domingo de manhã. Estávamos em Jerusalém e nesse dia em particular ouvimos um sermão cheio de amor e fé. O nome do pregador era Ben Glosson. Ele cantava muito bem. Confesso que as circunstâncias eram especiais. Eu tinha passeado pelos caminhos que Nosso Senhor havia pisado. Eu tinha visitado o que se acredita ser seu túmulo. Eu tinha tido o privilégio de ir ao jardim de Getsemane. Li o Sermão da Montanha, estive no Mar da Galileia e no domingo fui para Jerusalém. E depois de tudo que tinha acontecido lá, de repente, Ben Glosson começou a cantar e eu fiquei sentado, não com lágrimas nos olhos, mas com lágrimas caindo pelo meu rosto. Parecia que Deus falava comigo. Não entendam errado. A maior parte do tempo, Deus fala comigo através de sua Bíblia. Mas em 4 ou 5 ocasiões, a proximidade era tão real que parecia que ele estava sussurrando em meu ouvido. Essa foi a impressão que tive. Agora vou lhes dizer por que sua esposa está mais bonita hoje do que no dia do casamento. Estou ajudando vocês a ver através dos meus olhos, e através dos meus olhos vejo uma pessoa que perdoa. Eu vejo a perfeição. Não seria maravilhoso se pudéssemos ver as pessoas por esse prisma? Vê-las como criaturas e criações de Deus? Nós não as trataríamos de maneira totalmente diferente. É um fato estabelecido que nunca seremos rudes com alguém a quem respeitamos. E como podemos agir de outra maneira se não respeitar uma pessoa se nós a olharmos por esse prisma? De certa maneira, esse é um dos motivos para eu estar convencido de que quando começaram a ensinar a evolução como um fato e não uma teoria, tinha muito a ver com a destruição do valor do homem e de sua percepção de si mesmo. Nós confundimos nossas crianças. Na Declaração da Independência, nós lhe dizemos que todos os homens são criados iguais. Depois, nós os fazemos estudar biologia, e eles aprendem que o homem nem sequer foi criado. Que ele começou como algo pegajoso e acabou no zoológico e agora se tornou o que é. Esta também é uma observação interessante. Na física, a lei da entropia diz claramente que todos os sistemas que não são cuidados eventualmente param, não crescem. Você chegou ao final do lado 5. Por favor, vire a fita para ouvir o lado 6.